Quando crianças, muitos nos perguntam o que você vai ser quando crescer. Mas depois a gente cresce e nunca mais nos perguntam o que você vai ser quando envelhecer. Eu sou Wesley Cunha e seja bem-vindo a mais um episódio do Milcast. Hoje eu recebo aqui o Darley de Oliveira, criador do perfil O que você vai ser quando envelhecer. Darley, seja bem-vindo e obrigado por aceitar esse convite. Antes de mais nada, eu que agradeço, Wesley, o seu convite da sua esposa aí para participar desse podcast. E fique à vontade quanto às perguntas, que se tem uma coisa que eu gosto é de conversar, de trocar conhecimento, aquilo que eu puder colaborar, conte comigo. Muito obrigado. Vamos lá, Darley. E que momento surgiu essa ideia de criar um perfil pensando justamente nessa pergunta, né? O que você vai ser quando envelhecer? Então, Wesley, eu tenho que contar um pouquinho da minha história pessoal, né? Eu tenho hoje 61 anos, aliás, completo hoje, 29 de 61 anos, e quando eu tinha 55, eu tive que começar a cuidar da minha mãe. O quadro da minha mãe na época, sem visão nenhuma, perda de visão, câncer já na mama, já tinha retirado uma das mamas, porém esse quadro foi se agravando e coincidiu com a minha aposentadoria. A minha formação acadêmica não tem nada a ver com gerontologia, que é a última graduação que eu tenho. A minha experiência sempre foi na área de exatas, na área de compras dentro de empresas, na área de planejamento, né? E, de repente, diante do quadro da minha mãe, eu falei, eu tenho que ter algum conhecimento que colabore comigo para ela ter uma qualidade de vida melhor. E eu fui fazer gerontologia. Nesse mesmo momento, comecei a dar uma olhadinha lá no Instagram, no YouTube, falei, por que não desenvolver um perfil, né, com esse objetivo, com foco no envelhecer saudável e ativo, que, de certa forma, é o que a gerontologia nos contempla, que é o estudo do envelhecimento. Né? Diferente da geriatria, que cuida da doença de uma forma mais assertiva, a gerontologia cuida do antes, do cuidar do envelhecer, para, de fato, você conseguir ter um envelhecer saudável e ativo. E daí, nesse contexto e numa roda de conversas, onde o tema era justamente esse, a gente falando com amigos, lembra daquela pergunta? Que pergunta? O que você vai ser quando crescer? E cada um falava, olha, eu falei isso e hoje eu sou isso. No meio da conversa eu falei, por que a gente não questiona o que você vai ser quando envelhecer? E gerou muita polêmica, muita discussão. Eu falei, tá aí o nome do perfil no Instagram. É porque hoje quando é criança, eles falam o que você vai ser quando crescer. Eles falam, é muito relacionado à profissão. Eles nunca falam a um perfil, não, eu vou ser um intelectual, eu vou ser um líder. Não, é o que você vai ser. Então as crianças acabam respondendo, vou ser policial, vou ser bombeiro, vou ser militar, essas profissões assim que sempre trabalham com uniformes, né? Sim. Médicos. Mas aí, acho que nesse segundo, quando a gente muda a pergunta o que você vai ser quando envelhecer, a gente já não está mais pensando na questão, me corrija se eu estiver errado, né? Fique à vontade. Se você já não está mais pensando na profissão dessa pessoa, mas sim o que de fato ela vai ser, em sua essência. Exatamente, e como ela pretende, como ela imagina chegar na fase do envelhecer e viver esse ciclo, que é um processo, né? É um processo. Então, é legal essa questão. Muitos falam, poxa, o seu perfil no Instagram está muito focado para os 50 a mais. Isso aí deveria ser um pouco antes, trabalhar dos 20, dos 30 para frente, para a pessoa se planejar. Pois é, acontece que eu estou com 60. Quando a ideia veio, eu já estava com 55. E eu falei, o que eu vou fazer? Vou incomodar as pessoas que estejam no mesmo processo que eu, falando para elas, o que você quer ser, o que você pretende ser, como você pretende viver esse envelhecer. É uma provocação, né? É uma provocação. Agora, interessante, Wesley, é que quando eu criei o perfil, eu comecei a colocar muita coisa minha, que é o que eu gosto, informação, filosofia, poesia, literatura, mas não dava aderência, não dava engajamento. Fiquei patinando uns 6 meses, com 1.000 e poucas pessoas, e olha lá. E, de repente, eu comecei a observar o seguinte, nós, 60 a mais, 50 a mais, gostamos de ver gente como a gente, de cabelinho prateado, pedalando, dançando, saltando de paraquedas,
numa roda de conversas, se movimentando, nadando, enfim, praticando exercícios. Ou seja, eu chamo isso entretenimento, porque é uma mistura de exercícios, mas é uma mistura também do curtir a vida, né? Como eu falei, ir numa academia, ir caminhar, ir tocar um violão, ir saltar de paraquedas. A gente está vendo muitas senhorinhas pulando. Recentemente foi uma britânica, em outubro de 2025, com 83 anos, pulou de bungee jumping. Meu Deus. 117 metros. Aliás, postei até semana passada. É impressionante, ela se abandona. É um salto assim... Libertador. Libertador. Ela se abandona. Eu falei, meu Deus, eu já vi pessoas pularem. Meu filho pulou de bungee jump na África do Sul. É uma coisa meio maluca. Mas, não, do jeito que ela pulou, ela estava de bem com todo mundo, sabe? Ela estava de bem com a vida. E é isso que eu procuro promover com esse meu trabalho. E as pessoas perceberem que há perdas, e muitas, infelizmente, há muitas perdas nesse processo. Mas há também possibilidades de se viver de uma forma mais leve, mais bacana. Ativo. Com pessoas em torno. A gente vai tocar nesse assunto, a importância do relacional. É porque tem muito aquela questão da vovozinha, talvez hoje bem menos, mas da vovozinha quietinha em casa, encolhidinha, né? E hoje a gente vê nos perfis, a gente vê muito no seu perfil, rodas de dança, pessoas já de mais idade ativa. Eu estava vendo no seu perfil lá uma instrutora de dança fazendo os movimentos da dança ali, super agitada, e aí tinha mais 3 senhoras ali junto dela, 2 de 78 anos e uma de 82. A de 82 se mexia melhor do que eu. Então, Wesley, eu aqui em São José dos Campos, né, tem 4, a prefeitura, e eu não sou da prefeitura, tá, mas eu já fui visitar esse trabalho. Existem 4 casas de idosos aqui. Eu visitei 2, uma delas aqui do centro. Tu chega às 9 horas da manhã, lá do centro, tem 2 salões enormes, um para exercício e outro para música. Lotado, tem gente lá de fora esperando. Lotado de quem? Pessoas 50, 60 a mais. Olha só. Procurando justamente... Procura. Então, há uma mudança muito grande. Como você falou, a ideia de velho, de idoso, na nossa geração de jovens, era o quê? Chegava nos 60, era velho. Chegava nos 50, era um senhor já. E não, hoje a gente vê que as pessoas observaram que não é assim, é muito diferente. A vida não acaba, né? Ali. E digo mais, né? O período mais longo do ciclo da vida não é a adolescência, não é a juventude e não é a idade adulta. É justamente o envelhecimento, que a gente vai conversar ainda, começa em torno dos 30 anos, varia de pessoa para pessoa. Você começa a partir dos 30, e hoje tem expectativa no Brasil de praticamente 80, não é isso, mas é quase 80, são 50 anos. Então, o ciclo mais longo que a gente tem é do envelhecer. São 50 anos. Assim, a gente estava conversando anteriormente, né? Mas desde que a gente nasce, a gente está envelhecendo. A gente, em nenhum momento a gente estou ficando mais novo, a gente está ficando cada segundo mais velho. Então a gente fica ali 50 anos numa fase ali do envelhecer. Um processo de envelhecer. Mais agudo, vamos dizer assim. E aí é justamente quando ali, o que você fala da questão de atividade ali física, justamente. Atividade física, mas também tem o lado cognitivo. Né? Tem. Mas eu vou fazer uma ressalva diante de uma coisa que você falou, que me fez lembrar muitas perguntas que os meus seguidores fazem. Né? Quando é que começa o envelhecimento? Para muita gente, começa quando a gente nasce. Né? Mas a ciência nos prova que o processo de envelhecer se inicia em torno dos 30 anos. Para uns um pouquinho antes, para outros um pouquinho depois. Tá? Mas por que nessa fase? Porque, sendo bem assertivo, tem uma palavrinha chamada metabolismo. Alguém poderia falar, o que é metabolismo? De forma bem simples, metabolismo são todas as reações químicas que acontecem dentro do nosso organismo, tá? Que suportam todos os nossos sistemas, desde o cognitivo, cardíaco, o respiratório, né? O articular, muscular. O metabolismo é que procura estar cuidando de todos os sistemas. Porém, dos 20 aos 30 anos, é o apogeu.
do nosso organismo em termos de metabolismo. Ele trabalha, vai exagerando, a 110%. E é justamente nesse período que eu brinco, né? Faço uma analogia. É o período que a gente mais estraga o nosso organismo. Sabia disso? Olha só. E por quê? Porque nesse período, geralmente, a gente está entrando no mercado, né? Está começando a trabalhar, começa a criar nossos verdadeiros ciclos de relacionamento, né? E a vida começa a nos contemplar, nos assediando, com boa comida, boa bebida, boas companhias. Nesse período, muitas vezes, a gente está trabalhando, está estudando, e, de repente, a gente embarca em estudar, trabalhar, as noitadas, né, jovem, quer soltar energia, quer conhecer outras pessoas, porém, se esquece que ele só está suportando toda essa correria, toda essa maratona, porque o metabolismo está a 110%. E nesse período, então, dos 20 aos 30, ele começa de algumas atividades que ele fazia, ele começa a transformar essas atividades, num período de 10 anos, em hábito. Daí, como eu te falei, por volta dos 30, o metabolismo dá uma desacelerada, começa devagarzinho a desacelerar. A pele já começa a perder aquela tonacidade, né? Os cabelos, às vezes, já começam a mudar ou cair, né? Uma dorzinha lá, a barriguinha começa a aparecer. Por quê? O metabolismo começa a desacelerar. E se nesse período dos 20 aos 30 a pessoa não cuidou do corpo adequadamente, estragou, entre aspas, extrapolou, quando chega nesse período, o que acontece? Acelera, então, o envelhecimento. Por isso, muitas vezes, você vê um amigo, uma amiga, com 40 anos, coloca uma do lado da outra e tiveram o mesmo padrão de vida, mas uma está mais judiada que a outra. Daí você vai conversar com ela. O que você fez? Conta para mim a sua história. E a gerontologia trabalha também essa questão, né? Não é só a fotografia tua, ela procura ver o filme. O que você fez na tua vida? De novo, envelhecer é um processo. Então, gerontologia, a gente não vai falar só sobre, não fala, né? Só ali dos 50 mais, 60 mais. Ela vai falar desde dos 30 ou um período. O histórico, né, da pessoa, no sentido do que você fez com o seu corpo até então. Que cuidados você teve? Você bebeu demais? Você comeu demais? Você adquiriu o hábito de dormir mal? De beber pouca água? De caminhar pouco? Né? Então vai abordar a vida. Você pega um norte, a pessoa vai entender, nossa, eu fiz isso. Ou seja, eu sou autor da minha própria história, né? E responsável pelo meu processo de envelhecer. Como eu estou agora, não é em função cronológica, é do que eu fiz com esse corpício aqui, né? Até o presente momento. Porém, sempre dá tempo. Eu sempre falo, mas eu tenho, numa palestra que eu dei recentemente, tinham 850 pessoas aproximadamente, todos 50 a mais. Elas questionavam, mas já estou velha, amor. Chamava eu de garoto. Garoto, eu estou velha. Já estou com mais de 70, mais de 80. Eu falava, é óbvio que quanto antes você despertar para o cuidado, o autocuidado, melhor. Mas nunca é tarde. E daí eu coloco assim, durante a apresentação, imagens como a Ari Fontoura, que completou ontem, eu acho que 83 anos, e tem uma dinâmica de corpo, tem uma capacidade cognitiva fantástica. O Sarney, com 90 e poucos anos, fazendo exercício da casa dele, acompanhado de personal trainer. Uma senhorinha que é a minha seguidora mais antiga, com 103 anos. 103 anos, nossa, lá de BH, ela e o neto dela é professor de educação física, o Nicolas, e moram próximos, enfim, moram num sítio lá, trabalha com a avó já há anos. E você vê a performance dela, de levantar de uma cadeira, de caminhar com 103 anos. E ler sem óculos, você acredita? Louco. Ela gosta de ler pensamentos, reflexões, questões espirituais, assim, de vez em quando. Ela é uma influência. Ela com 103 anos. Essa é uma das influências com mais idade. Assim. Que eu conheço, sim. Olha, ativa e com a cabecinha boa. Mas você sabe que tem um caso, falando de pessoas mais assim, que são influencers, né? Tem um jogo, eu não me lembro o nome, que é de tiro em primeira pessoa e tal. E aí tem os campeonatos e tudo mais. Às vezes as pessoas jogam por hobby no dia a dia. E, de repente, apareceu um jogador lá que estava assim, se despontando nos jogos, e todo mundo curioso para saber quem que era aquele jogador. E era um senhor.
Era um senhor dando um baile da molecada ali que já jogava há mais tempo. Ele tinha ali uma questão de histórico militar, serviu em guerra, mas ele estava dando um baile da molecada ali e virou um ícone ali nas redes sociais, que era o vovô. Eu não me lembro o nome dele, mas era tipo vovô atirador. E assim, a gente tá falando de influências, né? Então a gente fala, influência só para os novos, para garotada. Não. E não, né? Cada um na sua área, com as suas habilidades ali. Eu vou citar um outro exemplo, que é a professora Maria Alice Corazza. Essa professora tem mais de 80 anos. Completou recentemente, aliás, 80 anos. Eu já conheço há 2. Quando a conheci, o perfil dela tinha mais ou menos 6 mil seguidores. Mas achei impressionante o trabalho dela. Que ela já há 50 anos trabalha com pessoas da terceira idade, desde que ela se formou, né? Ela trabalha com pessoas de terceira idade, com trabalhos relacionados a movimentos, seja dentro de piscina, ou seja, com movimentos sentado numa cadeira. Aliás, quando você ver uma imagem, um vídeo de jovens, pessoas de idade, dançando sentadas numa cadeira, quem criou esse método foi a professora Maria Alice Corazza, que eu entendo que é uma grande amiga minha, hoje, né? Nós conversamos muito. E ela viaja o Brasil inteiro, ela não tem agenda para atender. Vou repetir, não sei se ela vai gostar disso, mas ela tem 80 anos. Tem uma energia, tem um pique invejável. Eu já falei para vocês, ela viaja o Brasil inteiro, dificilmente tem uma agenda. Evidentemente, com a idade agora, ela já está fazendo escolhas, né? Mas não é porque ela não quer, porque o corpo também começa a exigir uma certa moderação. Mas dá uma olhadinha lá no perfil dela, Mali Corazza, @MaliCorazza, usar com 2 Es. Ver o que ela faz em cima das cadeiras. Até hoje ativa e é influência também. E detalhe, quando ela me conheceu, eu tinha mais ou menos 6 mil, hoje ela está com mais de 170 mil. Porque volta e meia a gente faz collab com ela, ela manda uns vídeos para mim, eu venho, coloco no meu perfil. Isso tem colaborado muito. Não é só isso, o trabalho dela também. Sim. Mas deu um pique, sabe? Olha aqui. Ou seja, tem muita gente da terceira idade se revelando e se encontrando, se redescobrindo, né? Através da mídia social, que é um caminho bacana. Aí definindo o que ela vai ser agora que está envelhecendo. E a promoção, o que essa Maria Alice promove? Envelhecer saudável e ativo. Aí você comentou que as pessoas mandam perguntas ali para você na rede social. Tem alguma pergunta assim, que vem com mais frequência? A primeira, com certeza, é quando começa o envelhecimento. Eu acho que eu já consegui, né, desenhar um pouquinho aqui. Agora vem outras em desdobramento dessa, tipo assim, quais são os principais medos do envelhecer? E eu te digo que, basicamente, tem vários, tá? Mas os que mais têm frequência é a perda da autonomia, perda da independência e perda da funcionalidade. O que é autonomia? É você desejar alguma coisa, idealizar alguma coisa. O que é a tal independência lá? É você realizar aquilo que você está pensando ali. Pensou, né? Autonomia é desejar coisas, é querer, desejar, é planejar para acontecer. A independência é transformar, então, os pensamentos, as ideias em ação. E a funcionalidade é o seu corpo colaborar contigo no sentido de você realizar. E eu sempre faço uma analogia. Imagine uma senhorinha que acorda de manhã, está na caminha dela e fala, hoje eu vou fazer uma horta. Ela desejou autonomia. Eu vou fazer uma horta. Ela levanta, toma um cafezinho, pega os apetrechos, a terrinha, a enxadinha, vai lá no fundo do quintal, começa a cavucar, faz lá o canteirinho, já pega uma plantinha, outra, e nesse processo todo, levantando, agachando, se mexendo, né? E ao final do dia está lá o canteirinho montadinho. Ali eu tenho autonomia, ela desejou, tem independência perfeita, que ela realizou, e somado com a funcionalidade. O corpo dela colaborou, mesmo que ela tivesse de bengalinha. Tá? Mas se ela conseguiu, ao final do dia, montar o canteirinho,
Esses seriam os medos de perder isso daí. Porque perder a autonomia, pensa bem, é tirar você as possibilidades de você, eu diria, sonhar. Né? Agora, como que a família, nesses 3 pontos, né, na autonomia, na parte da realização, do sonhar, do poder e do realizar, como que a família começa a enxergar isso? Como que a família ajuda ou prejudica nesse processo? Daí eu gosto de contar também outra história, Wesley. Vem comigo, vem comigo. Ó, imagina que todos nós aqui temos 30 anos de idade. E daí eu convido você para o seguinte, daqui a 30 anos, a gente vai para o deserto do Saara. Daqui a 30 anos. Como a gente é tudo amigo, tudo gente conhecida, e todo mundo fala, beleza, vamos lá. Passados os 30 anos, Wesley, Maria, José, negócio seguinte, daqui uma semana, hein? O quê? Daqui uma semana eu vou dar passagem de avião, a gente vai decolar, vai descer no Saara. Ah, tá, beleza. Chega no dia, arrebanho todo mundo, vamos para o aeroporto, subimos no avião, depois de muitas horas de voo, a gente desce no Saara de noite. Sai do avião, o pessoal já começa a falar, caramba, 4 graus, tá frio aqui, ninguém falou para a gente que no deserto está 4 graus à noite. Daí o piloto lá fala, não se esqueça que durante o dia chega a 50, absurdo, não pode ser um negócio desse. Vamos para o hotel. No outro dia cedinho saímos de van, porque a gente quer conhecer o deserto, a areia. Pegamos a van, vamos. Já saindo no hotel, já está praticamente 40 graus centígrados. O pessoal, nossa, eu não trouxe nada. Ontem eu não trouxe blusa, não trouxe cobertor adequado, não trouxe touca. Hoje eu não trouxe roupa, não trouxe óculos, não trouxe protetor solar. Ou seja, todos estão reagindo e revelando uma situação de vexame, de constrangimento. E o que é isso? O que é vexame? Vexame é você saber que vai acontecer alguma coisa e você não fazer nada para se precaver. E daí eu tenho amigos geriatras, mudando um pouquinho agora o cenário, saiu da historinha de ficção, vamos para dentro de uma clínica. Eu tenho amigos geriatras que falam, Darley, pessoas chegam aqui muitas vezes com 60, 70, 50 anos e falam, doutor, estou com uma série de situação aqui, estou já com um probleminha de visão, estou com secura na boca, minha visão não está legal, minha pele não está boa, sinto uma dorzinha aqui atrás, não sei se é rim, o que é. Daí o que o médico vai pedir? Uma série de exames. Passado uma semana, com os exames todos em mãos, a mesma pessoa chega para o médico olha e fala, meu amigo, sabia que o seu colesterol está lá em cima? Sabia que a sua glicemia está descontrolada? Você sabia que seu fígado já apresenta gordura no fígado? Você sabia que já está comprometido em parte, a parte estomacal sua apresentou algumas... E daí, no final, essa pessoa escutando o médico fala, doutor, eu não sabia. E alguns amigos meus falam assim, dependendo do cliente, falam francamente, olhando no olho, falam, meu amigo, você não observou, não, seus pais envelhecerem? Você não observou seus irmãos e irmãs envelhecerem? Você não observou amigos e amigas envelhecerem? Não percebeu que todos eles passaram por processos como o senhor está vivendo agora? Mas eu não sabia. Não, vexame. É a história do deserto, da mesma forma. Né? Então, você falou sobre a família. O que a família tem que fazer? É estar próximo. A primeira coisa. Não isola, não isola o vovô, a vovó, não isola o papai, a mamãe. É importante esse contato, esse vínculo afetivo, esse vínculo, eu diria, físico mesmo, de contato. Está mais presente na vida dele. Mas como? Não sei. Cada um tem seus problemas, né? Mas eles são seus genitores. Cuida deles, eles cuidaram de você. Né? E se vocês não cuidarem, não que vá acontecer, eu espero que não aconteça, mas o histórico que eu tenho visto, conversando com os meus amigos geriatras, é quando não há uma atenção dos filhos, né? O que vai acontecer é o seu papai e sua mamãe ou ficarem doentes antes, ou acabarem indo a um geriatra e viverem a mesma situação que eu acabei de relatar. Eles estarem totalmente comprometidos em termos de saúde. Por quê? Só por eles não vão dar conta. Não vão dar, eles vão precisar. E digo para vocês, tem gente que se chateia com isso. Todo velho, todo idoso, um dia
vai se transformar numa mala. Que isso, Dari? Quando eu falo isso, todo idoso vai dar trabalho num certo momento. Por isso que eu falei mala. Uhum. Vai dar trabalho porque ele vai ficando cada vez mais dependente. Se você tem um papai ou uma mamãe com 70, 80 anos, joinha, saudável, continua presente na vida deles. Porque é raro isso. Uhum. Normalmente chegam com uma série de problemas de saúde. Né? Uhum. E daí eu associo com mala porque, já que a gente vai ser mala, eu já sou uma malinha já, Wesley, você está com seus 40, mas já está no processo. Entre ser uma mala sem alça e uma mala de rodinhas, seja uma mala de rodinhas. A mala sem alça é aquela que ninguém quer carregar. E se for carregar, é difícil. Ou seja, é aquele idoso que já depende de terceiro, de uma cadeira de roda, depende de uma bengala, depende de um andador, ou mesmo não consegue andar e depende de um adulto do lado. Ou seja, essa pessoa, muitas vezes, já está perdendo a própria dignidade, Uhum. porque não teve esse autocuidado, porque muitas vezes a informação não chegou para ela, no sentido de se cuidar, de autocuidado. E já a mala de rodinhas, qualquer neto seu vai querer levar você para passear. Vovó, vamos para o parque, pega a malinha de rodinha. É uma analogia. Vamos lá, vamos para o aeroporto, vamos para a igreja, vamos passear na calçada. Uma malinha de rodinhas é mais leve, é divertido, não pesa. Então, já que a gente vai ser uma mala, sejamos uma mala com rodinhas, onde até os netos vão poder nos acompanhar. Que reflexão bacana essa. É leve, né? Da mala. Ser uma mala de rodinha. E em relação, você estava comentando mais cedo sobre a senhora que levanta. Não, hoje eu vou levantar, vou fazer uma horta. Uhum. E aí ela tá lá fazendo a hortinha dela, na velocidade dela, no tempo dela. Uhum. E aí chega o familiar. Uhum. E tem familiar que vai olhar aquela mãe do céu, ô vó, sai daí, você vai se machucar. Não mexa, olha a sua idade, para de fazer. Isso acaba sendo mais prejudicial ali para o idoso. Você está colocando sobre o idoso uma carga que às vezes, vamos dizer assim, desnecessária? Olha, daí eu gosto de analisar o seguinte: se a pessoa que está falando isso está falando no sentido de cuidado, eu não vejo como um problema, porque ela está cuidando do jeito dela. Ela pode não ter informações e conhecimento no sentido de melhor comunicar esse cuidado. Né? Mas, às vezes, a pessoa está também alertando para isso, para não ter trabalho. Né? Então, quando eu acho que toda iniciativa de você cuidar de uma pessoa, ainda mais uma pessoa idosa, é válido. Né? Mas a gente não pode, de forma alguma, romper essa questão do respeito pelo outro. Se a vovó tem autonomia, tem a independência dela, você percebe que o mundo dela é aquele, no exemplo, é a casinha dela, é o quintal dela. Deixa ela ser o que é. Me lembrou até uma história, que é verdadeira. Uma filha chega para o médico e fala para o geriatra: doutor, meu pai tem 92 anos de idade, tem diabetes, mas eu não estou suportando mais. Toda noite ele pede doce de abóbora. É o único doce que ainda ele consegue comer e ter prazer, mas eu sei que ele não pode, eu não dou. Mas isso já está me consumindo, está desgastando o nosso relacionamento, a ponto de a gente discutir. Eu devo ou não devo dar o doce para ele? Ele só falou assim: minha filha, eu conheço seu pai, conheço vocês, conheço a estrutura familiar de vocês. Vocês sempre cuidaram dele, né? A diabetes foram outras situações, mas ele está com 92 anos. Dá doce de abóbora para ele, sim. De forma medida, sabe? Não desmedida, medida, mas dá, põe uma cumbuquinha lá e dá. Não uma bacia. Deixa ele viver, saborear a vida, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Tem uma outra história que já era um senhor também, dono de grandes negócios no Brasil. E aí a família dele decidiu que não, já está na hora desse senhor aposentar. Sair dos negócios, abandonar os negócios. E tiraram ele dos negócios, alegando que ele já não tinha condições de tocar ali todo o negócio da família. E ele saiu, né? Vai ficar frustrado, você está tirando a autonomia, a independência, está colocando em xeque ali
a capacidade de um empresário, né? Então, isso mexe profundamente. Ele saiu, foi afastado dos negócios, ele pegou um dinheiro que ele tinha e montou um outro grande negócio. Olha só. Aí ele pega e, assim, a lição é, eu acho que quem define se estou ou não apto, né? Aí pensando na questão de idade, obviamente, acaba sendo a gente mesmo, né? No caso dele, ele provou, a família inteira estava errada. Infelizmente, eu não tenho o dado real aqui, mas tem a parte legal, Wesley, que é a partir de uma determinada idade, eu não sei se é 80, tá? Infelizmente, eu não tenho informação real, mas a partir de uma determinada idade, não que a pessoa já não tenha condições de, mas legalmente, alguém tem que assumir a responsabilidade por ela. Isso é questão de lei, parte legal. Então, realmente, tanto é que tem um assunto muito delicado, que é, por exemplo, pessoas dirigirem com 90 anos, com 92. Eu, recentemente, tentei contato com uma senhora que fizeram a publicação, com certeza, os netos, e ela feliz da vida aqui no Brasil mesmo, se não me engano, em Manaus, com 92 anos, feliz da vida por ter renovado a habilitação. Eu tive... O meu bisavô, quando ele faleceu, eu estava com os meus 30 e poucos anos. Então, eu tive bisavô até uma idade... Poxa, até privilégio, adulto, né? Uma benção. É um caso bem raro. É bastante difícil de acontecer. E ele dirigia. Ele dirigia já com mais de 80... Eu não sei se ele tinha 90, me lembro exatamente a idade dele, mas com seus quase 90 anos dirigindo. A família não gostava, mas ele dirigia. E aí tem casos que eu conheço que às vezes a família quer que o pai pare de dirigir, e o pai com 70 anos, deixa dirigir, uns poucos... Tá bem, tá cognitivamente bem, fisicamente bem? Tá, deixa dirigir, deixa o homem dirigir, deixa ser feliz. Eu conheci aqui em São José uma senhora que tinha um Fusquinha azul. E o que ela fazia com o Fusquinha? Saía do apartamento dela, ia até o supermercado, ou até o mercado municipal, ou até a feira, e na igreja. Nesses 3 lugares. Com 80 anos fazendo isso, até que o filho falou, não dá mais. Mãe, agora não tem mais jeito. Não vou tirar. E teve muita conversa, não acompanhei, fiquei sabendo através dessa senhora, a vida dela é como... Sabe uma flor, quando você tira ela uma rosa, quando você tira ela da roseira? Foi murchando, foi murchando. Eu não digo que isso daí acabou matando-a, mas eu garanto que tirou o brilho dos olhos dela. Exato. Tirou a alegria, o prazer que ela tinha. Até de dar uma carona para uma senhorinha, outra amiga dela, vizinha, é prazer. Ou seja, se sentir produtiva, se sentir viva. Fazer alguma coisa que gosta, né? Então, acho que às vezes vai ser um pouco da falta de instrução, como você falou, a gente vem conversando, um pouco de falta de instrução da pessoa que tem um idoso ali próximo, dentro de casa, de como envelhecer com essa pessoa. Como ajudar essa pessoa a envelhecer. Acho que da mesma forma, hoje a gente tem um filho de 3 anos, da mesma forma que a gente vai ensinando ela a crescer, como que a gente vai ensinar a outra a envelhecer? Né? Auxiliar ela nesse processo de envelhecimento, principalmente numa fase ali de após 80, após seus 70 anos, em falar para ela o que pode ser feito ou o que pode ser feito com cuidado, né? A gente brinca, a gente vai envelhecendo e vai virando criança de novo. Então, algumas coisas o que você fazia quando mais novo, você já não pode mais fazer, assim como uma criança que ela é muito novinha, ela não pode fazer, porque ela ainda não atingiu uma certa idade. Não sei se eu vou conseguir fazer um comentário assim tão assertivo, mas eu digo o seguinte: nesse processo de envelhecer de forma saudável e ativa, é importante a gente ter a noção, ter o conhecimento que o nosso corpo é composto de sistemas. Agora, há pouquinho eu falei, sistema cognitivo, né? Sistema cardiorrespiratório, sistema digestivo, sistema articular, muscular. E a orientação que eu dou, primeiro, eu vou remeter a todos a palavra autocuidado. Ter essa noção de autocuidado. Eu tenho que cuidar de mim, porque eu sou responsável por esse corpo que eu habito. Esse corpo que eu habito
ele tem que ser cuidado, porque ele envelhece. Ele é impactado diretamente com o passar dos anos. O que muitas vezes a gente escuta, né? Pessoas com uma certa idade falam, eu me sinto um jovem, sem problema nenhum. Agora, desde que seja um jovem consciente de que a casa que ele habita está envelhecida. Ele não vai poder, não é interessante ele começar a subir escadas sem os devidos cuidados. Né? A sair correndo por aí sem os devidos cuidados. A comer de forma exacerbada, por quê? Vai estar comprometendo a casa a qual ele habita, que já não funciona da mesma forma, embora a cabecinha esteja jovem. Então, para o envelhecer saudável, eu diria, faça poupança. Poupança, Darlene? Toda vez que você lê um livro ou aprende alguma coisa nova, você está fazendo uma poupança para o seu sistema cognitivo. Toda vez que você faz movimento com as pernas, exercício de agachamento, que você caminha um pouquinho, você está fazendo poupança, o lado funcional, com seus músculos e articulações. Toda vez que você come comidas mais de qualidade, não em quantidade, você está fazendo uma poupança funcional no seu sistema digestivo. Se você não fuma, o que seria ótimo, se você não fuma, já está fazendo uma poupança funcional no seu sistema respiratório e cardiorrespiratório. Então, no final das contas, o envelhecer, antes de mais nada, é um processo de autocuidado, aonde você tem que estar atento em fazer poupanças, porque, no final das contas, o que eu vou fazer com as minhas economias que eu fiz? No sistema muscular, no sistema articular, digestivo, etc. Ele vai me ajudar, por exemplo, se eu for para um hospital, eu permanecer pouco tempo no hospital, porque daí a minha recuperação vai ser mais rápida. Né? Se eu faço poupança na minha parte muscular, articular, isso me dá condições de eu conviver com os meus netos e netas, caminhar, passear, de repente, correr atrás deles por mais tempo. Por mais tempo com eles. Enfim, eu oriento nesse sentido, faça a poupança. Ou seja, se cuide. Né? E o resultado final, mais prazeroso que você está aí com seus netos, com seus filhos, indo para um cinema, indo passear, indo fazer uma viagem, sem dar tanto trabalho para eles, porque você se cuidou, tem um aspecto da dignidade humana. Quando você se preocupa, por exemplo, com a sua parte muscular, que é algo que a gente começa a perder também por volta dos 30, 40 anos, e a ciência chama de sarcopenia, que é a perda muscular, e é natural essa perda, mas se você não se der conta disso e não trabalhar a parte muscular, daí entra a questão de dignidade. Você lá na frente pode depender de alguém para levantar da sua cama, ou para sentar numa cadeira. Você mais assertivo ia lá no banheiro, fazer o número 1 e o número 2, sozinha, e levantar sozinha e retornar para dentro da casa. É dignidade isso daí. Se você não quer ficar dependente de alguém, procure pensar no autocuidado e na poupança que você vai começar a fazer a partir de hoje, beleza? Se já faz, parabéns. Mas por quê? Prevendo um futuro melhor para você e principalmente para quem ama você. E por que eu falo principalmente para quem ama você? Porque no final, nem sempre são as pessoas que você ama que estarão ao seu lado. Certamente serão as pessoas que te amam que estarão ao seu lado. Que bom que seja uma pessoa só, né? Em que sentido? Uma pessoa que você ama e uma pessoa que te ama. Mas, normalmente, quem vai ficar com a gente são pessoas que nos amam. Joia. Darlene, acho que foi uma mensagem bastante bonita, bastante forte, assim. Você quer deixar mais alguma mensagem? Olha, me sigam lá no Instagram, né? Eu procuro... Legal. Eu comecei a falar um pouquinho do meu perfil. Hoje ele tem muito entretenimento, porque isso aí eu percebi que dá engajamento, né? Então, volta e meia, vocês vão ver 70% de pessoas de idade se divertindo, cantando, vivendo, mas eu já incluo, em média, de 20% a 30% de assuntos que eu gosto. Poesia, conhecimento, saúde, literatura, reflexões,
De vez em quando eu abro algumas lives para a gente conversar. Escolho um lá e a gente começa a conversar. Então, como dica, o que você vai ser quando envelhecer pelo Instagram. E em breve no YouTube também. Show. Darley, muito obrigado pela presença, por compartilhar aqui o conhecimento, sua mensagem, sua experiência de vida aqui conosco e com nossos ouvintes. Uhum. E com essa mensagem bonita e forte, com essa reflexão bastante forte aí do Darley, a gente encerra mais este episódio do Milcast.